Fala, senhoras e senhores, então como prometido, como combinado, estou aqui para fazer o nosso feedback da nossa P1 do primeiro trimestre de 2022. Aluninhos Gloob Gloob do meu coração, no geral assim a turma não foi tão bem, tivemos notas boas, tivemos 10, tivemos 9, 8, mas a galera teve um impacto dessa primeira prova sem consulta, essa primeira prova retomando os moldes do nosso PP, onde 60% da prova foi subjetiva, então não teve que pegar, tirar da sua cabecinha a sua resposta, formular seu texto. Então realmente foi uma prova que teve um nível de dificuldade um pouco maior, em razão de tudo aquilo que vocês foram passando desde 2020, quando vocês entraram no colégio, quando vocês chegaram lá em 2021. Então a situação a gente sabe que é uma situação um pouco adversa para os senhores, mas que vocês dão conta. Então, como combinado, para nós ganharmos um tempo em sala de aula, eu vou fazer o feedback aqui, vou deixar o Unimestre disponível para vocês, e aí qualquer dúvida me procurem, falem em sala de aula que a gente vai sanando o pânico com relação a qualquer questão. Bora lá? Senhoras e senhores, então, as primeiras questões são as questões objetivas, as questões que você vai lá, marca o seu xizinho e depois você vai para o gabarito. Questão número 1, então, deixa eu baixar ela aqui, é uma questão... Opa, volta, José. É uma questão para assunção ao cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então veja o nível das questões. Vocês aí no 7º ano já estão estudando assuntos que caem em provas de vestibulares e concursos. Porque não adianta a gente vir aqui fazer uma questãozinha simples, questão básica, ligue a bolinha ao quadradinho, porque isso não é cobrado. Então desde agora, no nível que vocês estão de aprendizagem, de maturidade, a gente já vai introduzindo umas questões um pouco mais elaboradas para vocês enxergar como é a cara de uma questão do assunto que nós estamos aprendendo agora aqui no 7º ano. Então deixa eu pegar a minha prova aqui que fica mais fácil a leitura e vocês vão poder acompanhando aí também. Eu vou postar no Unimestre a prova também corrigida, então você vai ter acesso ao vídeo e à prova com o gabarito. Questão número 1 então. O Oriente, com suas inúmeras e ricas cidades, economia desenvolvida, um campesinato de pequenas propriedades, relativa à unidade cívica e distância geográfica da violência dos ataques bárbaros, sobreviveu. Então, o que está falando no começo do cabeçalho? Já deu para se ligar que está falando entre Oriente e Ocidente, já é uma comparação. É uma comparação entre aquele Império Romano que foi dividido entre o Ocidente e entre o Oriente. Então já estou me localizando do que a questão está me cobrando. E já me falou que o Oriente viveu uma forma diferente. Ele tinha lá uma economia desenvolvida, o campesinato, que é o pessoal que mora no campo, ele não era tão grande, não eram grandes fazendas, e tinha pessoas ricas e tinha um comércio, tinha unidades, tinha cidades. Ponto. Esse sobreviveu. O Ocidente, agora é o Ocidente. Com sua população mais esparsa, mais espalhada, cidades mais fracas, uma aristocracia grandiosa, ou seja, grandes proprietários de terra que se achavam melhores do que os demais, que comandavam tudo, uma aristocracia grandiosa, o campesinato explorado em arrendamentos, lembra? Sucerania e vassalagem, depois a questão dos servos, anarquia política, confusão política, vários reinos brigando uns com os outros, vulnerabilidade estratégica e as invasões germânicas afundou. Entre os marcos da passagem da antiguidade do feudalismo é correto identificar. E temos aqui 5 respostas. O gabarito é a letra E. O gabarito é a letra E. Nós vamos ver o porquê que as outras estão erradas. Então vamos para o número 1, vamos ver por que ela não pode ser. O conflito entre as cidades gregas lideradas por Atenas e o Império Persa? Não. Isso é lá na Antiguidade Clássica, lá, então não é agora, nesse período que estamos saindo da Idade Antiga para entrar na Idade Média. Não é. Não tem nada a ver com a sociedade grega lá, da península, dos Balcãs, dos gregos, da formação da sociedade grega, da formação do que hoje nós temos como a nossa democracia, das guerras com Atenas, com Persa, nada a ver, nada a ver. A crise das cidades-estados e a ascensão das formas centralizadas de poder, olha só, a crise das cidades-estados até pode ser,
porque as pequenas cidades estavam sofrendo. Agora, a ascensão, a subida, a subida das formas centralizadas de poder, lembra, o Império Bizantino, sim, o imperador que comanda todo o império, que é a Europa, né, que na verdade é a Roma Oriental. O Império Romano Ocidental se fragmentou em vários pequenos reinos, então também não pode. A derrota de Cartago para a República Romana nas guerras púnicas é anterior também, é anterior. Vocês vão ver, Cartago era uma... Vocês vão ver lá no 9º ano, tá? Não, vocês já viram no 6º, vocês já viram no 6º. Vocês vão ver isso de novo lá no 1º ano do ensino médio. Uma cidade pelos fenícios, que foi dominada pelos fenícios, que depois a Roma foi lá e dominou nas guerras púnicas. Mas está fora do contexto, não é essa. O apogeu do império, o surgimento, o auge do Império Macedônico depois de sua expansão para o Oriente, também não. O Império Macedônico é outro contexto, Alexandre o Grande é outra situação. Aqui nós estamos falando desse Império Romano dividido entre Oriente e Ocidente. Um com características mais centralizadas, que conseguiu sobreviver. O Império Romano do Ocidente, que em razão de todo o seu campesinato, toda a sua má estrutura, ele acabou caindo para os povos germânicos bárbaros que lá estavam, e dando início à Idade Média. Então a letra E é o gabarito, ele fala assim: o declínio do Império Romano do Ocidente. Sim, caiu. E quando ele caiu, deu início à Idade Média. E a permanência por quase mais 1000 anos. Constantinopla só cai em 1453, do Império Bizantino. Fechou. Gabarito E. Essa aí é uma questão de concurso, é uma questão que foi cobrada, mas com total possibilidade de vocês responderem, porque nós batemos bastante nesse ponto em sala de aula. Vamos para o 2 então? A2. Deixa eu baixar aqui. A2. A religião islâmica, no ano de 610 d.C., calendário cristão, no calendário cristão ocidental, porque lembra que os muçulmanos têm o calendário próprio deles, mas o nosso calendário no ano 610 d.C., quando segundo a crença religiosa, o anjo Gabriel teria revelado ao profeta Maomé as bases fundamentais do que é o islamismo. Diante desses preceitos, assinale a alternativa que corresponde ao que foi denominado dos pilares ou as obrigações dos muçulmanos. São 5 obrigações, 5 pilares que todo islâmico deve cumprir ao longo da sua vida. Algumas delas muito obrigatórias e outros caso ele possa cumprir. E a pergunta aqui pede para você indicar corretamente quais aquelas obrigações que nós aprendemos com relação ao islamismo, o pilar do islamismo. Então, primeiro aqui que nós temos 1. Alá é o único Deus e Maomé é o seu último profeta. Pronto, esse pode marcar como correto. Eles são monoteístas, que foi uma grande confusão quando Maomé disse que teria somente um Deus, só devíamos venerar a Alá. Então isso causou grande problema lá na Península Arábica quando ele teve essa visão que recebeu do anjo Gabriel. Então eles são monoteístas, um único Deus, e o profeta recebeu todas as suas orientações. Já está acabado. Então o profeta Maomé é o último profeta. Então pode marcar como sim. Fazer 5 orações diárias voltadas para Roma. Roma, será que é Roma? Onde surgiu? Surgiu em Meca, lá na Caaba, lá que é a pedra sagrada deles. Será que é Roma? Então, A2 não. Eles fazem sim 5 orações voltadas para Meca, não para Roma. Então, A2 está errada. 3. Evitar de fazer caridades. Pelo contrário, é uma obrigação fazer caridades. Então, dentre as 5 obrigações, uma delas é fazer caridades. Então, a 3 também não pode ser a resposta. 4. No 9º mês do calendário muçulmano, o calendário deles, devem jejuar. Sim, chama-se o Radaman. O 9º mês é o Radaman. Eles têm que fazer o seu jejum. Então, a 4 também está correta. 5.
Visitar a Caaba em Meca pelo menos uma vez na vida, se for possível, se for possível. Essa é aquela obrigação que tem a condição, né? Caso você possa, pelo menos uma vez na vida, você deve ir a Meca para visitar a pedra sagrada da Caaba. Então, também está certo. Resposta ficou então 1, 4 e 5. Vamos ver o gabarito, qual será? Qual será? C, letra C, 1, 4 e 5. Vamos para a 3. A 3. Olha só, vou falando rapidinho aqui porque vocês estão vendo esse vídeo gravado. Então você pode pausar, você pode adiantar, você pode voltar. Qualquer dúvida, não entendi, sargento, eu não continuo sem entender. Me chama em sala de aula. Nós vamos tirar todas as dúvidas. O importante é que você tire suas dúvidas, não fique com elas. Peça que nós vamos lhe ajudar. Então a 3, vamos lá, rapidinho. 3. Deixa eu pegar aqui a minha folha. No governo de Justiniano, 527 a 565 do Império Bizantino, já tá ligado. Já quando você pega assim, falou Império Bizantino, já sei que é a Roma Oriental. Já tem diferenças da Roma Ocidental. Já tem que fazer essas construções na sua cabeça. Quando você vai lendo o enunciado, você já vai preparando o terreno para o que a pergunta está fazendo para você poder responder. Então, Justiniano, que vocês viram em sala de aula que foi um imperador importantíssimo do Império Bizantino, ele atingiu seu esplendor, o seu máximo, por meio do fortalecimento do poder imperial e da expansão de fronteiras. Ele expandiu muito o território do Império Bizantino. As principais ações de conquistas realizadas por esse importante imperador do Império Romano do Oriente, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos para a primeira opção então. Teodora, a esposa do imperador Justiniano, ocupava um papel importante de conselheiro em suas decisões. Até aqui estamos bem, isso mesmo. Embora ele tenha governado sob a égide de uma autocracia, ele mesmo, não era uma democracia que o povo governa, era uma autocracia. Ele por si só, a opinião dele equivalia, uma autocracia. Lembra que eu expliquei a diferença entre aristocracia, teocracia, autocracia, democracia? Aqui é uma autocracia, baseada em uma teocracia, com Deus no centro, que o Império Bizantino tinha como sistema político o cesaropapismo. Perfeito, o cesaropapismo é que a figura do imperador também era a figura religiosa. Ele ocupava essas duas funções, de ser o representante de Deus e também de ser o representante político daquela região. Então a primeira pode botar F com fé, vai com coragem, que ela tá... F não, V, pode botar V com coragem, que é isso mesmo, tá? Primeira tá verdadeira. 2. O imperador Justiniano aumentou consideravelmente as fronteiras do Império Bizantino, pois tinha como de seus objetivos a expansão territorial. Perfeito. Não tem nem que comentar. Ele foi para cima dos caras mesmo e foi expandindo o seu território. A terceira, Justiniano criou um elaborado código de leis. Lembra que eu falei que na minha faculdade de Direito eu fiquei um semestre estudando só sobre esse Código Juris Civilis? É verdade, ele fez, chamado de Corpus Juris Civilis, para regular a vida em sociedade de todo o Império. Este código até hoje é base para os sistemas jurídicos atuais. Beleza, então temos 3 verdadeiras, vamos para a quarta. Justiniano, embora tenha sido um importante governante do Império Bizantino, não realizou grandes obras. Sim, ele realizou grandes obras, então já estamos com atenção. Não realizou grandes obras que pudessem marcar seu nome na história da humanidade. Falsa. Nossa, lembra o Velódromo, a Capela Santa Sofia? Ele queria ficar na história, ele queria ficar marcado. Como ficou? Eu tô aqui falando dele hoje. Ele queria marcar o seu período na história e ele fez. Ele fez grandes obras, grandes construções enormes que até hoje estão lá na cidade no que hoje, né, na época era Constantinopla, hoje é Istambul, capital da Turquia, estão lá para serem visitadas. Então, ficou 3 verdadeiras e uma F. Vamos ver qual que é o gabarito, se temos aqui gabarito. Letra B, F. Pronto. Quarta, mais uma do aspirante da oficial do estado de São Paulo. Mais uma questão de concurso, a 4 também. Vamos ver se nós teremos condições de resolver uma questão que caiu para concurso com as aulas que nós tivemos até então. Maomé uniu os povos árabes em torno dos princípios do Islã. Seus praticantes, os muçulmanos, expandiram-se por diferentes regiões do mundo. Que resultou? Vamos ver o que resultou essa expansão do Islã. Primeiro, resultou, letra A,
no surgimento dos cristãos novos, termo aplicado aos recém-convertidos? Não. Se o cara está expandindo o Islã, como que ele vai ter um cristão novo? O cristão novo é ao contrário, é depois da contra-reforma, nós vamos ver isso depois, logo em seguida, quando tiveram as reformas protestantes. Depois da contra-reforma, teve muita conversão de judeu, de muçulmano para o cristianismo. E esse então, que não era batizado de pai e mãe cristão, católico, ele se chamava num cristão novo, que ele abandonou a sua fé antiga e voltou não, na verdade ele aderiu a cristã católica, mas isso é aula mais frente, eu vou explicar mais com um detalhezinho para vocês, só para vocês saberem que não. Cristão novo, só o nome já diz. Se ele está expandindo o Islã, como é que vai ser um cristão novo? Já a lógica, né? Então, A tá fora. B, na imposição do politeísmo nas regiões ocupadas pelos príncipes árabes. Maomé teve uma treta com politeístas. Não, nada a ver. Ele instituiu o monoteísmo. Então, como ele vai fazer com que as regiões dominadas sejam politeístas? Não, ele levava o Islã para eles. Lembrando que eles tinham uma tolerância religiosa, tá? Mas não, a B também está fora. C, fortalecimento das cruzadas que pretendiam reconquistar Meca. Nós tivemos essa semana aula sobre cruzadas, vocês não tinham tido na hora da prova, mas eu deixei essa questão porque as cruzadas não tem nada a ver com relação a jihad, né? São as guerras santas católicas, as cruzadas, enquanto as jihad são as guerras santas de expansão islâmica. Então não tem relação uma com a outra e nem seria para reconquistar Meca, as cruzadas foram para reconquistar Jerusalém. Na queda do Papa, cujos exércitos foram incapazes de proteger o Papa e o Vaticano. Não, até hoje o papado está aí, né? Então não tem como nós falarmos que o papado acabou. E aí, então só sobrou ela, né? Só sobrou ela. Se não for essa a resposta, sargento lascou. Vamos para aí. Na conquista da Península Ibérica, de onde foram expulsos no decorrer do século XV, tanto que nós falamos. Lembra que os muçulmanos vieram pelo norte da África, passaram pelo Estreito de Gibraltar, entraram na Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, ficaram lá por quase 800 anos e só não entraram Europa dentro porque ali na França teve um majordomos, Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, tem que fazer biquinho, ó, Poitiers, que acabou então derrotando os muçulmanos, mas eles ficaram na Península Ibérica, eles não entraram Europa dentro, mas ficaram na Península Ibérica, então vocês sabiam, essa dava para responder muito fácil com o conteúdo que nós já estudamos aqui em sala de aula. Gabarito então, 4, letra E. Vamos para ela, aqui está. 5. Galera, olha só, essas 4 são as objetivas. Agora começam as subjetivas, começam as provas que são de escrever, que você tem que formular um conceito, você tem que formular uma resposta. E aí, é natural, como eu já falei no início do vídeo, é natural que você tenha uma dificuldade, porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse tipo de questão. Mas, porém, contudo, todavia, eu senti uma grande dificuldade de alguns alunos em colocar suas ideias no papel. Eu até percebi que esse cara sabia o conteúdo na resposta. Eu percebi que ele sabia. Se fosse prova oral, eu acho que ele saberia responder para mim. Mas colocar sua ideia no papel é muito importante. E isso, você precisa de 2 coisas para você começar a colocar no papel. Primeiro, leitura. Você tem que ler mais, você tem que ler seu livro, tem que ler muito, leitura. E depois praticar. Então, agora, as questões que nós estamos tendo no livro, que você faz lá, tem que fazer, elabora bem feitinho, faz. Não responde só sim, não, talvez. Tem que ser algo elaborado, que tenha um contexto, que tenha uma coerência, que tenha uma coesão. Então, as respostas das provas daqui para frente, não só em história, em todos os componentes curriculares, terão 60% delas subjetivas. É coisa pra caramba. E você precisa aprender a colocar o seu conhecimento no papel por meio de frases, por meio de textos. Então, galera, olha só, quem tiver com muita dificuldade, cola em mim, vamos levar vocês lá pro NAP, para nós termos um apoio das nossas psicopedagogas, para elas dar uns bisus sambarilove para vocês, porque eu senti que o aluno sabia a resposta, mas não soube transpor ela para o papel. Isso é preocupante. A 5, vamos lá. Galera, a 5 eu já dei ela, eu dei a resposta dela.
Eu até quando eu elaborei a prova eu pensei assim, bah, mas tá muito na cara. Mas eu vou deixar para ver o cara que é ligado, que é safo, que se liga. Porque eu deixei aqui, ó, essa imagem aqui é a resposta, meus alunos. Essa imagem eu passei em sala de aula, tá nos slides. No livro ela tá um pouco diferente, não é essa aqui, mas tem os mesmos conteúdos. E eu deixei ela para você lá. Na prova, a resposta tá aqui, tá aqui. E eu deixei de propósito porque eu queria ver se você se liga. E teve aluno que errou, que deixou em branco, não respondeu. Isso por falta de atenção, às vezes por nervosismo ou por medo de encarar essa prova. Não tenham medo, galera. Vão para cima dela, sem medo, ó, bate no peito. Se você fizer e errou, aprendeu, porque no erro também tem aprendizado. Mas não deixe em branco, resolve a questão. Vamos lá. 5. Tem uma figura que fala da divisão da história, que é lá do século XVIII, do positivismo. Essa divisão, já falei para você em sala de aula, ela é questionável, mas ela é muito bem aceita, cai em prova de vestibulares e concursos, e você precisa saber. Vamos lá. Com base nas informações passadas em sala de aula e sobre a divisão da história em períodos, explique resumidamente os acontecimentos marcados com os divisores do início e do fim da Idade Média. E tá aqui, ó, início da Idade Média, fim do Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente. Aí quando esse é o começo da Idade Média, fim da Idade Média, quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Pronto, tá aqui a resposta, só isso. Sargento, preciso botar nome? Não. Data? Não. A história deixou de ser isso, decoreba, nome, data. Não. A Idade Média, você até tem a data aqui, ó. A Idade Média, se você quiser colocar, iniciou em 476 d.C., não precisaria. A Idade Média iniciou com a queda do Império Romano do Ocidente, quando os povos germânicos bárbaros foram e tomaram o poder e dividiram a Europa Ocidental em pequenos, na verdade grandes não tem, né? Em pequenos reinos diferentes, aí com vários povos diferentes, os ostrogodos, os visigodos, os alamanos, os borbúndios, os vândalos, os francos, que eram os mais poderosos, vários reinos virou uma coxa de retalho a Europa Ocidental. Início da Idade Média, aquela montanha russa com o carrinho, é o início da Idade Média. Lá em cima, no topo, nós vamos ter o sistema feudal já completo. Não foi da prova, mas o sistema feudal completo. E quando o sistema feudal começa a desmoronar, é a montanha russa caindo, é a baixa Idade Média, aí é a emoção, aí é a guerra, aí é cruzadas, aí é peste negra, peste bubônica, aí nós temos fome, guerra dos 100 anos, aí o bagulho fica louco. Mas é a baixa Idade Média. Aqui, ó, ela tá começando. O carrinho da montanha russa tá subindo bem devagarzinho. Depois é que nos últimos 500 anos ele ganha emoção, ele ganha adrenalina. Então, tá aqui a resposta. Quando termina? Termina quando o Império Romano do Oriente, os bizantinos lá do Oriente, caem, Constantinopla cai para os turcos otomanos. Os turcos otomanos, muçulmanos, em sua expansão islã, nas jihad, eles vão e tomam Constantinopla. E Constantinopla, então, não... Fala, senhoras e senhores, dando continuidade então aqui a parte 2, já encerramos as primeiras 5 questões, a última questão foi a 5, então, quando se deu o início e o fim da Idade Média. Início se deu com o fim do Império Romano do Ocidente, a queda pelos povos germânicos, e o fim da Idade Média com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Questão 6, vamos lá, eu falei que ele era importante, falei em sala de aula, somebody love, Rei Clovis, o Crovinho, né? Não é para escrever Crovinho, mas é o Rei Clovis, então. Questão 6. Descreva quais foram as consequências para a Igreja Católica e para o povo franco do fato do Rei Clovis ter se convertido ao catolicismo. Então tem toda aquela questão da guerra contra os alamanos, que a esposa do Rei Clovis disse que tinha um novo Deus aí surgindo que podia ajudar ele. Ele fez a promessa e se converteu então ao cristianismo. Quais são as consequências? Para o povo franco, teve o apoio da Igreja Católica para ajudar a administrar todos os territórios que estavam sendo conquistados. Então a Igreja Católica ajudou a administrar. E além disso, a Igreja Católica ela fazia toda aquela propaganda, ela que tinha a senha do Insta, ela que fazia a parte de deixar com que o rei continuasse tendo o seu poder. Ela acalmava os ânimos da população. Então a Igreja Católica fez este lado para o rei.
Por outro lado, ela se beneficiou, porque ela tinha agora um grande rei entre os povos germânicos, que esse grande rei tinha um grande exército e ele apoiaria a expansão da fé católica. Ele ajudaria a expandir a fé católica pelos reinos que ele ia dominando e as pessoas iam se convertendo ao cristianismo, deixando os pagãos, né, que eram os politeístas, e se tornando monoteístas ao cristianismo. Questão 6, bem tranquila. Também teve gente que deixou em branco, mas tem que responder, galera, tem que responder. Questão 6, bem sucinta, sem estresse. 7, vamos para 7 então. Vamos botar aqui a questão 7. Ó, eles, os majordomos, eles mesmos, os prefeitos ou os mordomos. Uma característica marcante do povo franco era o fato de que a tarefa de governar não ficava exclusivamente com o rei. Ele transmitia para os administradores, que ficavam conhecidos como majordomos, prefeitos ou também mordomos. Dentre os administradores mais famosos, a figura do Carlos Martel, que foi aquele que repeliu os muçulmanos na Batalha de Poitiers, né? Na Batalha de Poitiers, considerado o herói da Batalha muçulmana contra os muçulmanos em 732. Sobre essa figura do Major-Domus, não do Carlos Martel, a figura do Major-Domus, explique como foi o processo do fim da dinastia Merovingia e o início da Carolíngia. Então essa aqui eu tenho para mim que era a questão mais difícil da prova, a questão que exigia mais conhecimento, que exigia mais atenção em sala de aula, mais leitura no livro, mais leitura nos slides e fazer o aluno pegar todo aquele conhecimento, que não é pouco, transpor para o papel com ideias concatenadas, com ideias coerentes. Questão 7, para mim, era a questão caveira, a questão mais difícil. Então, o que aconteceu? O majordomos, de fato, era ele quem tinha o poder, era ele quem governava. O rei, com o passar dessa política de transferir parte da administração para o majordomos, o rei acabou sendo uma mera figura ilustrativa. Porque quando tinha que resolver os problemas pontuais, quem resolvia era o majordomos, era o administrador. E ele começou a ganhar importância, ainda mais depois que houveram grandes batalhas vencidas e lideradas por majordomos, como é o caso do Carlos Martel, que venceu a Batalha de Poitiers, famosa Batalha de Poitiers, que evitou a invasão muçulmana na Europa, não entraram na França. Esses caras ficaram com tanta moral, que um deles, o Pepino, né, o Breve, falou assim, ó, gente, a gente tem que governar, não é mais esses reis que são meras figuras que estão só aqui decorando a partilheira. E com o apoio da igreja, porque a igreja queria também ficar perto de quem tinha poder, eles acabaram a dinastia Merovingia, que vinha lá desde Meroveu, que tinha derrotado os hunos, lembra lá do Meroveu? Então acabou a dinastia Merovingia e começou uma nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Carolíngia em homenagem a Carlos Martel, o herói da Batalha de Poitiers. Então foi assim que acabou a dinastia Merovingia e iniciou a dinastia Carolíngia, em razão desse protagonismo que os majordomos exerceram na administração dos reinos francos. Embaçada, né? Essa era a mais complicada, essa era a questão daquele que tinha que se rebolar para resolver. Fechou? 8 então. 8. Vamos passar aqui para a number... Eu não sei falar inglês. Eu ia falar number 8, né? Eita, José. Vamos lá, 8. Explique como se dava a relação de suzerania e vassalagem e quais eram as obrigações de cada uma das partes. Gente, eu dei vários exemplos e eu achei massa na prova que a galera pegou os exemplos que eu dei e transpor. Ah, o sargento a Santos passa a terra para o Marlo passa para o Vasconcelos. E aí começou, entendeu? Usaram os mesmos nomes que eu dei exemplo em sala de aula. Mas era só exemplo, mas bom que vocês gravaram. Então, o que acontece? Nós temos a Europa com alguns nobres, esses nobres com terras, que têm terras, e outros nobres que já estão empobrecidos. Em razão das guerras, eles perdiam dinheiro, perdiam terras, mas continuavam sendo nobres. Esses nobres sem terras, eles recebem parte de uma terra de um outro nobre e fazem um juramento, um compromisso. Esse juramento, esse compromisso, se chamava a cerimônia de vassalagem. Então, esse que cedeu a terra, que tinha poder, porque tinha terra, ele virou suzerano, ele é o suzerano
sucerano dos demais. Aquele que recebeu a terra, ele se torna vassalo daquele sucerano. Mas lembra, é relação entre nobres, E o vassalo tem uma obrigação com o seu sucerano, que é de apoio militar. Se der alguma treta, se o seu sucerano for invadido, ele tem então a obrigação de levar aquele seu mini exército, levar os seus guerreiros para proteger o seu sucerano. E a obrigação do sucerano é de deixar o seu vassalo morar nas terras que ele cedeu. Essas eram as obrigações e essa era a relação. Lembrando que o vassalo, ele também poderia dividir sua terra e ele se tornaria um sucerano. E aí essa relação de sucerania e vassalagem infinitas vezes foi o que fez enfraquecer o poder dos reis e deu a cara para o sistema feudal, onde o senhor feudal era o senhor de tudo. Então, suzerania e vassalagem, ela é o início do que vai ser o sistema feudal daqui a pouquinho na Idade Média. Lembrando que o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo, e isso fez com que o rei perdesse poder. O rei e os nobres mais fortes, beleza? Então a 8 era sucerania e vassalagem. A 9, a galera confundiu bastante a 9, confundiu bastante. Eles começaram a falar assim que, era quando eles tinham que rezar para Maomé. Era quando ele tinha que fazer peregrinação. Foi quando Maomé fugiu de Meca. Confundiram bastante. Então a 9 pedia uma coisinha simples. Explique o que era a jihad para o Islã. A jihad é a guerra santa islâmica, é a guerra de expansão do islamismo, não só atrás de territórios, mas também atrás de novos fiéis, porque eles tinham que buscar novos fiéis para conquistar então novas terras e aumentar a fé islâmica. Questão super tranquila, super objetiva, era só colocar, significa que são as guerras santas, ponto, já estava certo, que é ficar um certo com estrelinha em busca de novos territórios e novos fiéis. Pronto, vamos para a última, a 10 então, a última questão da nossa prova. Tem um mapa, tem um mapinha aqui. E aí, finalmente, então, a questão 10, a última questão. Tem um mapa aqui dos reinos francos, um mapa que mostra as divisões entre o que viria a ser depois as marcas, os condados. E esse mapa, então, tem uma questão sobre ele aqui na nossa prova. Questão 10 perguntava o seguinte. Vamos pegar aqui a última questão. Carlos Magno foi um importante governante do povo franco, inovando na forma de administrar as terras conquistadas e reafirmando as alianças com a Igreja Católica, sendo coroado no ano de 800 como o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Observe o mapa a seguir abaixo e explique qual o objetivo das divisões das terras em condados, marcas e ducados. Então, quando Carlos Magno dividiu o seu território que estava se expandindo em pequenos pedaços de terra e cedeu para nobres, dando-lhe junto títulos de nobreza, ele tinha alguns objetivos. Dentre eles, a segurança de que aquele território pudesse ser protegido, a ocupação, que também tem a ver com a segurança, pessoas para poder ocupar aquela terra que tinha sido conquistado, e principalmente a administração. Ficava mais fácil dele administrar se ele dividisse o território em pequenos pedaços de terra, em condados, em ducados, em marcas, e assim ficaria mais fácil dele administrar, cedendo parte dessa administração para o dos seus nobres. E assim a questão 10 está resolvida. Também deveria resolver, tinha que conter na resposta, que dividia para melhor administração, melhor segurança e para que ele pudesse ocupar as terras. Beleza? Galerinha linda do meu coração, aluninhos Gloob Gloob, encerramos o feedback da nossa P1 do primeiro trimestre. Não foi uma prova fácil, estou ciente disso, foi uma prova difícil. Tivemos algumas notas boas, tivemos notas não tão boas. É um momento de refletir, é o momento de pegar essas notas, repensar como foi o meu projeto, minha programação de estudos para essas provas. Se meus resultados não foram bons, eu preciso mudar a minha forma de estudar, porque se eu quero resultados diferentes, eu tenho que agir diferente, porque se eu fizer sempre a mesma coisa, vou ter sempre os mesmos resultados. Então é o começo do ano, dá tempo ainda, não deixa para o final, não deixa para a correria, é a hora de você dar aquele gás, começar bem no primeiro, segundo tri, aí no terceiro tri já cansadão, já cheio de canseira, dá para dar aquela relaxada, aquela aliviada. Fechou, galera? Muito obrigado pela atenção, em sala de aula a gente vai conversando.